E a minha pergunta seria, se caísse um demoniado aqui, como agir? Como deveríamos agir? Irmão Andrei, a única maneira para uma pessoa endemoniada será liberto é para esta pessoa submeter a si mesmo debaixo do poder de Deus. 4:7 de Tiago. Vamos ler, irmão Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. A razão pela qual há pessoas que endemoniado, porque antes de ser endemoniado, talvez esta pessoa está fazendo coisas ruins, coisas contra a vontade de Deus. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, expulsando demônios numa pessoa, ele diz, não peques mais. Significa que a razão pela qual uma pessoa é invaded, irmão Edson, Invadida? por o diabo, porque antes ele está fazendo pecados gravíssimos. Como aconteceu a Maria Madalena, em 8:1-2 de Lucas, vamos ler. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e iam com ele os 12. Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Maria Madalena, antes de seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo, ela tinha 7 demônios permanecendo nela. O que é incrível, tem pessoa, uma só pessoa, mas tem legião dos demônios nele. Vamos ler em 5 de Marcos, versículo 1 até 9. Chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos. E logo que Jesus sairá do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Numa pessoa só pode morar legião dos demônios. Sabe, irmão, naquele tempo, a palavra legião é um grupo dos soldados com número de menos pouco de 7.000. Vamos ler, por favor, irmão Edson. Uma legião, um corpo de soldados cujo número difere em diferentes tempos. E no tempo de Augusto,
parecia ter consistido de 6.826 homens, ou seja, 6.600 soldados a pé e 726 cavaleiros. Legião, naquele tempo, quando esta história é escrita, legião dos soldados é menos pouco de 7.000 homens. Por isso, quando o demônio disse ao nosso Senhor Jesus Cristo, legião é o meu nome, porque somos muitos. Significa, muitos demônios habitam numa só pessoa. Nada pode domar esta pessoa, senão quando nosso Senhor Jesus Cristo veio e mandou os demônios de sair naquela pessoa. A maneira da Bíblia é, pelo poder de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, se uma pessoa endemoniada vai submeter a si mesmo na maneira ou no poder de Deus, o demônio pode, por enquanto, sair, mas pode voltar. Pode sair, pode voltar. Vamos ler em Mateus, capítulo 12, versículo 44. Então diz: voltarei para minha casa, donde saí, e chegando, ache-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim, há de acontecer também a esta geração perversa. Sem o poder de Cristo permanecendo em nós, os demônios podem sair, voltar, sair, voltar. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, às pessoas que Ele curou, os apóstolos curaram, Cristo proíbe os demônios de voltar de novo e proíbe a pessoa que não peques mais. Porque pelo pecado os demônios podem entrar numa pessoa através do pecado. Por isso, irmãos, a maneira de Deus é vamos submeter a nós mesmos debaixo do poder de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e permanecer obedecendo às palavras dele. Ele vai guardar-nos. 28:20 de Mateus. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nosso Senhor Jesus Cristo vai guardar-nos na condição que Ele deu, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos em nosso ser o poder e espírito de nosso Senhor Jesus Cristo para os demônios que vai sair não voltar mais. Experimentei esta coisa, irmão André. Há muitos anos atrás, talvez pouco menos de 40 anos atrás, uma mulher velha, endemoniada lá em uma das províncias nas Filipinas, onde eu estava pregando o Evangelho, e quase 3 pessoas me aproximou. Você pode ajudar-nos porque a voz deles é endemoniado. A voz dela é voz do homem e os olhos quase
com cor vermelho, né? E quando olha, é como irmão Rodel. Maneira de olhar é com olhos muito bravo. Eles está pedindo nossa ajuda, né? Se nós podemos ajudar a mulher. Mesmo que eu não conheça a mulher, mas porque os netos dela me conhecem. We went there to their place. E nós fomos lá até a casa deles. Chegando lá, the hairs of my skin, irmão Edson, how do you say that in Português? O Mário quer dizer que ficou talvez arrepiado. Porque a voz dela é homem, voz do homem, os olhos não é normal. E é muito poderosa. Porque 5 homens não podem domar ela. Agora, quando nós chegamos, pela primeira vez, né, experimentei isso, porque naquele tempo eu era mais novo. Por isso, como se chama, irmão Odel, nanayo ang balahibo ko. Eu fiquei arrepiado, disse o irmão. Mas convidou os membros lá, os irmãos. Vamos orar para esta mulher. Cantamos hino, 2 hinos. Estamos cantando. A mulher está gritando. Quando nós estamos cantando, a mulher está gritando muito forte. Mas continuamos cantando cântico de louvor ao Senhor. E depois, we prayed. Então oramos. Antes de terminar a oração, porque somos com olhos fechados, né? Nós não ouvimos agora gritar da mulher. Quando fecharam a oração, pedindo isso, Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. When we open our eyes, quando abrimos os nossos olhos, a mulher é muito fraca. She cannot even move. ela nem conseguia se mexer. Depois, os netos dela falou com ela. Ela agora tem voz de uma mulher. Não está gritando mais. E depois, we continued singing songs for her. Então continuamos a cantar músicas a ela, canções. Ficou tranquilo a mulher. Depois, mais tarde, ela é batizado. Tornar membro da Igreja de Deus. Essa mulher, vamos mostrar. Irmã Carning, com o irmão Daniel. Depois a liberação dela. Ela permaneceu na igreja como membro fiel. Nunca mais o demônio voltou. Ela permaneceu membro até a morte dela. Ela viveu mais de 20 anos mais. E ela morreu em paz. Membro fiel da Igreja de Deus Internacional. She is concerned of the brethren, irmão Edson. Fiquei muito preocupada, que cuidava muito dos irmãos. Se Cuidar, importava muito. cuidando os membros, né? Dando eles a comida. She entertains members of the church whenever there are gatherings. Ela cuidava, ela dava atenção aos irmãos sempre que haviam reuniões. She turned out to be um membro da igreja que tem cuidado para outros membros.
Essa mulher, irmão, é um exemplo. Pela primeira vez vi o poder do diabo para tornar mesmo a voz de uma mulher como voz de um homem. Ela disse. Agora, depois desta caso, né? Encontrei na Bíblia um versículo que me explicou porque o demônio saiu. Nós não estamos dizendo sair, como as igrejas agora, né? Sair, eles vão falar com o demônio. Nós não falamos ao demônio. Eu não quero falar com o demônio, né? Mas cantamos e oramos, descobriu na Bíblia, é uma maneira para perturbar os demônios, para sair. Vamos ler em Samuel 16, 23, de 1 Samuel, irmão Rodel. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Se o espírito maligno vai ouvir canções para louvar a Deus, como Davi está fazendo, né? Davi é salmista, né? Salmista quer dizer, ele vai cantar com a harpa dele. Davi é arpista e cantor. Quando rei Saul é perturbado pelo espírito maligno, Davi vai tomar a harpa dele, tocava com sua mão, cantando, né? Então Saul sentia alívio e se achava melhor. O espírito maligno se retirava dele. Se um espírito está numa pessoa, vai ouvir canções para louvar a Deus, será perturbada, vai sair. Por isso, na igreja, quando nós estávamos reunidos, a primeira parte da reunião é cantar louvores para Deus. Vamos ler 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Quando vos congregais, a palavra de Deus diz, cada um de vós tem salmo. Salmo é um cântico com instrumentos musicais para louvar a Deus. Salmo it's an ode to glorify God, irmão Edson. Uma maneira de glorificar a Deus. Vamos ler o significado da palavra salmo na Bíblia em Novo Testamento. Vamos ler, irmão Edson, por favor. Salmos, ou psalmos, de uma outra palavra grega 5567, um conjunto de música que é um ode sagrado, acompanhado com voz, harpa ou um outro instrumento, um salmo, ou coletivamente o livro de salmos. Isso é os salmos que Davi fez no livro dos salmos. Por isso, cantar louvor para Deus, o demônio vai sair. O demônio não pode suportar ouvindo canções de louvor para Deus Altíssimo. Por isso, cânticos ou canções espirituais vai servir como guarda de nós. Ao redor de nós, os cânticos espirituais vai funcionar como cânticos de salvação para nenhum espírito maligno pode penetrar quando nós estávamos reunidos. Vamos ler 32:7 de Salmos. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres
cantos de livramento. Chamado na Bíblia cantos de livramento. Canções, cânticos espirituais vai servir como cercas ao redor dos congregados servos de Deus, como cerca, cantos de livramento. Vamos ler 3:16 de Colossenses. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com graça em vossos corações. Cânticos espirituais, louvando a Deus com graça em vossos corações. Se nós estamos congregados, uma parte muito importante quando os cristãos estão reunidos é para ser cercado da proteção de Deus, como cantos de livramento. Vamos cantar cânticos de louvor ao Senhor. Se tem endemoniado, pode usar esta canção de louvor para perturbar os demônios, para sair, né? Nós não estamos como outros religiosos, em reunião deles, eles vão dizer, sair, sair, Satanás, sair nessa mulher, sair, espírito imundo, etc., etc. Mas o espírito aparece que não quer obedecer aos pastores. Isso não é a maneira de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, uma palavra só, o espírito imundo vai sair. Né? Os apóstolos também, duas coisas. Primeira é submeter a si mesmo debaixo do poder de Deus. Como Santiago disse, sujeitai, pois, a Deus, mas resisti ao diabo. Ele fugirá de vós. Depois, permanecer obedecendo no Senhor Jesus Cristo, para Ele guardar-nos sempre até o fim do mundo. Ele prometeu, né? Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias. Se estamos vivendo todos os dias com nosso Senhor Jesus Cristo, o diabo não tem mais entrada a nós. Uma das admoestações da Bíblia é em Efésios, capítulo 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Temos obrigação de não abrir a porta ou lugar para o diabo entrar. A palavra é irai-vos, não pequeis, porque pelo pecado o diabo pode entrar. Não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Porque se nós estamos permanecendo pecando, através do pecado, o diabo vai entrar. Vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Por causa do pecado, o pecado entrou no mundo por um só homem. Por causa da transgressão de Adão, o pecado entrou no mundo. Está permanecendo no mundo, permanecendo nas pessoas, né? Mas para não entrar o diabo pelo pecado, vamos guardar que não pequeis mais. O Senhor Jesus Cristo diz.
pecados graves, pecados intencionados ou intencionalmente cometido, vamos evitar de intencionalmente pecar. Porque se nós estamos pecando sem intenção ou sem malícia, pecando por causa da fraqueza da carne, etc., estes pecados será perdoado por Deus. Mas se intencionalmente estamos pecando, estamos dando ao diabo portão muito aberto para ele entrar a nós. Você entende, irmão Andrei? Sim, sim.